Então é detoxificação. Tem gente que fala detoxificação, tem gente que fala destoxificação, tem gente que fala só detox, mas tudo isso é o que? Uma retirada de toxinas que entram no nosso corpo e que acabam gerando uma inflamação constante. E essa inflamação constante gera todas as doenças e gera uma confusão mental, uma falta de discernimento, de entendimento da palavra de Deus, de compreensão do que o Espírito Santo está falando para a gente. Então é sempre bastante necessário, né? Para que lado que eu aponto para você? Aí, vai de baixo, estava apertando errado. Então vamos lá, primeiro a gente tem que saber o que é. Olha lá, detoxificação. Em uma dieta detox ou detoxificante, o seu organismo, então quando eu faço um detox, o que acontece? O seu organismo aumenta a capacidade de fazer a remoção de toxinas, poluentes ambientais, metais tóxicos, vírus, bactérias, fungos, parasitas e até mesmo metabólitos produzidos no nosso corpo para eliminação. Traduzindo, o nosso organismo ele já tem uma capacidade de retirada de toxinas, tá? Deus já colocou ali no nosso corpo. No fígado existe essa capacidade muito grande, nos rins, nos intestinos, nos pulmões, quando a gente solta o ar, as toxinas saem, na pele, quando a gente tem o suor, então nas fezes, na urina, tudo isso é o nosso organismo eliminando toxinas, tá? Só que quando a gente faz uma detoxificação, um programa de detoxificação, a gente aumenta a capacidade desses órgãos. A gente vem assim de forma intensa, fazendo uma faxina, sabe? Limpezinha assim diária é uma coisa. Fazer um faxinão às vezes leva até mais de um dia, não é? Em casa, tirar as coisas assim do guarda-roupa, né? Então, o detox é um faxinão no nosso corpo, para que saia a maior parte de sujeira e a gente fique de novo limpinho e capaz de ouvir a voz do Espírito Santo, de ter forças, né? De ter saúde. E aí entrou o quê? Remoção de toxinas, de poluentes ambientais, que a gente já sabe, eu já contei para vocês outra vez, que nunca houve na face da Terra uma geração tão intoxicada, tão doente, tão enfraquecida, por conta de poluentes ambientais, de toxinas em diversos lugares, de metais tóxicos em diversos lugares, tanta doença, vírus, bactérias e fungos, tantos parasitas, né? A OMS fala que 50% da população mundial tem parasitas, mas eu diria para vocês que é muito mais que isso. Eu diria até 100. Se a gente colocar 99, é porque esse 1% acabou de desparasitar. Então eles saem da conta, né? Por quê? Porque eles estão constantemente entrando no nosso organismo. Então a gente tem que estar constantemente expulsando esse povo do nosso corpo, né? E até mesmo metabólitos produzidos no nosso corpo para eliminação. Por quê? Porque o nosso corpo está em constante restauração também, né? Então, quando leva um tempo, por
sujeira para todos os lados. Nós estamos numa época muito intoxicada. Os principais órgãos detoxificantes do nosso organismo são fígado, rins, pulmões, pele e intestino. Através da urina, fezes, respiração e suor, conseguimos eliminar esses resíduos. Não 100%. E aí é onde entra o nosso auxílio para que a gente consiga libertar cada vez mais. Por que devemos fazer detox? Vivemos em um mundo tóxico. Com a modernidade, os metais pesados foram se alastrando mais e mais, pois eles servem como matéria-prima para fazer inúmeros produtos, como eletrodomésticos, eletroeletrônicos, baterias, pilhas e artigos magnetizados, além de estarem presentes também em agrotóxicos, tintas, produtos de limpeza, cosméticos e até alimentos. Estamos o tempo todo bombardeando o nosso corpo com impurezas e toxinas. Aí a gente pode falar, mas existem muitas coisas que têm um descarte especial, né? Tem um lugar na farmácia para vegetação vencida, tem um lugar no mercado para você descartar a lâmpada. Oi? Sim, eu já vou entrar nelas. O que mais que a gente tem de descarte separado? Vidros, plástico, lâmpada fluorescente, pensando em coisas mais tóxicas, né? Sempre tem bateria de celular. Radioativo. Material radioativo. Então sempre tem um descarte especial, mas essas coisas não são as únicas que intoxicam o nosso solo, o nosso ar e a nossa vida. Vocês viram que ajudantes, né? Quais os principais metais tóxicos? Aí a gente tem aqui os 5 principais que estão bastante presentes na vida de todo mundo: o arsênico, o chumbo, o cádmio, o mercúrio e o alumínio. Então agora nós vamos ver aonde estão na nossa vida cada um deles, para que a gente possa ir se livrando disso tudo, tá bom? Onde estão presentes os metais tóxicos que têm arsênico? Em produtos industriais, como metais, tintas, corantes, cosméticos, pelo solo contaminado, que é um agrotóxico, eles colocam o agrotóxico que contém arsênico. É que eu ia falar, agrotóxico e arsênico, é isso. Que contém arsênico, principalmente em plantação de arroz. Então, no nosso arroz já vem muito arsênico. No ar atmosférico, com poluição industrial, águas de fontes contaminadas, vidros, pinturas, papel de parede, produtos farmacêuticos, atividades vulcânicas, fundição, queima de carvão, cigarro. Ixi, é muita coisa, né? Como é que eu vou me livrar desse tal desse arsênico? Se ele está em tudo isso aqui. O arsênico é usado na fabricação de munição, ligas e placas de chumbo de baterias elétricas, na forma de arsenito, é usado como herbicida, e como arsenato é usado nos inseticidas. Então, ele é um bicho-papão nosso, né? Então, vamos ver o segundo bicho-papão, o chumbo. Os principais usos estão relacionados às indústrias extrativa, petrolífera, de baterias, tintas e corantes, cerâmica, cabos, tubulações e munições. Olha, cerâmica, aqui na cidade da cerâmica, né? Então, quanto deve ter de contato maior aqui com o chumbo, né? O chumbo pode ser incorporado ao cristal e vidros na fabricação de copos, jarras e outros utensílios, favorecendo o seu brilho e durabilidade. Também pode ser incorporado aos alimentos durante o processo de industrialização ou no preparo doméstico. Ai, socorro, até na comida, né? O arsênico está no arroz, agora esse chumbo nos alimentos industriais. Tintas com base de chumbo e tinturas de cabelo, tabaco, agrotóxicos, cremes dentais, latas de alimentos seladas com solda de chumbo, panelas elétricas, poluição do ar atmosférico por chumbo industrial e por
Gente, não desanime, tá? Vai ter luz no fim do túnel. Não precisa espremer as carinhas, calma. Vai ter luz. É que primeiro a gente faz o problema, depois vem a solução, né? O cádmio, olha lá, terceiro metal tóxico. No cigarro e na fumaça do cigarro. Na indústria, o cádmio está presente no revestimento de metais, na fabricação de plásticos, nas tintas para pintar plásticos, esmaltes, tinturas têxteis, baterias de níquel-cádmio, ar atmosférico com poluição industrial, água armazenada em caixa galvanizada, alimentos cultivados em solo contaminado e ou irrigados com água contaminada. Alumínio é o quarto, né? Entra no organismo pelo trato gastrointestinal e pulmões, suspensão do ar. As principais fontes são a água, a chuva ácida, panelas e utensílios de cozinha, mulheres, talheres, recipientes que são de alumínio. Então a gente acaba desgastando a panela ali e acaba indo para o alimento, tá? Ou mesmo que eu não desgaste, que eu use colher de pau. Se eu coloco um alimento ácido ali, né, um molho de tomate, algo que vai limão, vai corroer e vai para o alimento também. Cigarro, medicação antiácida, os famosos prazóis, né? Tem alumínio, caixas de leite, suco, aquelas caixas tetrapack por dentro, tem revestimento de alumínio. Quentinhas, aquelas marmitinhas de alumínio, desodorantes, antitranspirantes sem alumínio, antiperspirante ou antitranspirante, próteses dentárias, queijo parmesão e fundido, farinha refinada. Olha quanto lugar tem esse tóxico alumínio. E o último, mercúrio, na produção de cloro e soda cáustica. Então, se tem cloro na água, tem mercúrio. Equipamentos elétricos e eletrônicos, baterias, retificadores, relés, interruptores, etc. Aparelhos de controle, termômetros, barômetros, nem sei falar. São aparelhos de controle, né, da saúde. Tintas, pigmentos, amálgamas dentárias. Por quantos anos foi utilizado mercúrio em restauração dentária, né? E é uma loucura, porque o mercúrio é tão tóxico, tão neurotóxico, e colocava uma carga tão grande, tão perto do cérebro, né? Olha a responsabilidade. Fungicidas, preservação de madeira, papel, plástico, etc. Lâmpadas de mercúrio, laboratórios químicos, preparações farmacêuticas. Ar atmosférico poluído, resultante de atividades industriais e vulcânicas, combustão de combustíveis fósseis, ou seja, gasolina, petróleo, diesel, peixes marinhos ou de água doce, de águas poluídas, solventes, plásticos, óleos lubrificantes, catalisadores, na extração de ouro. E o níquel, o último, fumaça de cigarros, combustão de moedas, o trabalho de niquelagem, velas dos automóveis, as resistências e as baterias, ligas de tubulação em equipamentos odontológicos, joias e bijuterias, gorduras e óleos hidrogenados como as margarinas, liga do aço inox em panelas e a panela de inox também. Se eu colocar um molho ali de tomate, algo que vai limão, também vai extrair níquel ali no alimento.
Embora o BPA esteja presente apenas nos recipientes, quando esses recipientes são expostos a temperaturas elevadas ou quando entram em contato com alimentos muito quentes, o bisfenol A acaba sendo liberado e pode contaminar o alimento, podendo trazer alguns riscos para a saúde, como diminuição da produção de espermatozoides, desenvolvimento de cistos nos ovários, alterações nos movimentos do intestino e até malformações no embrião no caso de grávidas. Isso daí é só um pouquinho das doenças que o plástico com bisfenol pode acabar nos dando, mas aqueles detalhes todos que a gente passou pode nos dar é absurdo, né? A quantidade de enfermidade é absurda. Além de estar presente em embalagens de alimentos, o bisfenol também pode ser encontrado em alguns brinquedos de plástico, produtos de cosmética e papel térmico. Como identificar bisfenol na embalagem? Para identificar os produtos que contêm bisfenol A, é importante observar na embalagem a presença do número 7 dentro do símbolo de reciclagem do plástico. Então, sabe aquele símbolo de reciclagem, com as 3 setas assim, fazendo um triângulo? Se tem um 7 ali no meio, né? Você observa se tem esse 7, pois esse número representa que o material foi feito utilizando bisfenol. Então, se não tiver essa imagem, é porque não tem bisfenol, tá? Hoje em dia está cada vez mais difícil ter o bisfenol, porque eles viram que as pessoas não iriam mais comprar, né, nos seus produtos. Os produtos plásticos utilizados e que contêm bisfenol são os utensílios de cozinha, como mamadeiras, pratos e recipientes de plástico, estando presentes também CDs, utensílios médicos, brinquedos e eletrodomésticos. Para diminuir o contato com o bisfenol A, deve-se utilizar recipientes de plástico sem o BPA. Está escrito BPA free ou livre de BPA. Ou optar pelo uso de recipientes de vidro. Isso aqui eu fiz muito em casa quando eu aprendi sobre isso, né? Foi sacos de lixo fora, de plásticos, porque tá bom, a gente junta, né? É uma loucura. Além de fazer uma bagunça na cozinha, a gente não para de juntar. E aí eu fui comprando e investindo no Marinex, né? Então, uma vez por mês eu tenho a meta de comprar um Marinex, pequenininho, médio, grande, aos pouquinhos. Por quê? Porque o vidro não vai soltar nada, né? Eu posso colocar ali coisa ácida, coisa quente, o que for, que não vai soltar nada. E deixa esses recipientes plásticos, essas Tupperware, para coisas secas, para coisas que não vão ter a temperatura elevada. Por exemplo, eu fiz uma pipoca, coloco uma bacia de Tupperware, não tem problema, não vai passar para a pipoca. Por quê? Porque não vai ser aquecido, porque não é ácido, tá? Então, deixa essas Tupperwares para essas coisas, mas para aquilo que vai ter aumento de temperatura, né, que vai ser ácido, vai ter líquido ali, é bom evitar. Recipientes de vidro ou de bambu, especialmente para embalar comida. Além disso, é também recomendado evitar esquentar a comida em recipientes de plástico. Então, faz de novo com vidro para a louça, mas não coloca Tupperware dentro do micro-ondas, gente, pelo amor de Deus, tá? Tá bom? Que com certeza vai soltar. E não consumir alimentos que estejam em embalagens amassadas ou rompidas. Risco de estar intoxicado. As toxinas ambientais estão envolvidas com a incidência de doenças crônicas não transmissíveis, como câncer, doenças cardiovasculares, diabetes, nefropatia, esteatose hepática, Parkinson e Alzheimer, as quais só se elevam na população mundial. Só tem que se elevar cada vez mais. E se você for parar para pensar que essas toxinas tornam o nosso organismo inflamado constantemente, torna o nosso organismo sempre com a imunidade mais baixa, sempre sem resistência a qualquer ataque que possa surgir, né? Então, nós estamos aqui nesse tempo do fim, saímos há poucos anos de uma pandemia, com outras aí surgindo, né? Com tanta, a gente tem tanta profecia falando de tanta coisa ruim, de ataque à nossa saúde que vai ter. A gente precisa estar forte, né? Senão a gente não vai suportar tudo isso.
ser uma deficiência física de um acidente, uma coisa assim, ele não entra, né? Mas olha lá, formigamentos, dificuldade de digestão, dor de cabeça, tonturas, perda de memória, náuseas, dor crônica, dificuldade em emagrecer ou dificuldade em engordar, gosto metálico na boca, isso daqui é fígado, tá? É intoxicação no fígado, perda de massa muscular. Como reduzir a intoxicação? Então, se a gente for pensar, a gente se intoxica o tempo inteiro, basta a gente respirar esse ar poluído, a gente já está se intoxicando, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu quero limpar a casa, né? Mas para eu limpar a casa, primeiro eu preciso parar de pôr lixo para dentro, não é? Então, como é que eu vou evitar esse lixo entrar e depois vem o programa de limpeza, tá bom? Então, como é que eu vou evitar esse lixo de entrar? Devemos reduzir a exposição a essas toxinas para poupar nosso fígado e demais órgãos, visando manter sua saúde. Como eu vou fazer isso? Reduzir o consumo de fontes animais, porque os animais estão intoxicados, então já é uma coisa aí a mais. Eliminar os ultraprocessados, que são cheios de química, né? Tudo aquilo que é embalado para conservar, conservantes, corantes, estabilizantes, tudo isso tem toxinas, tem metais. A gente leu lá vários metais colocados para poder fazer com que aquele alimento permaneça, né, sem estragar. Que dirá no McDonald's, né? Que já fizeram vários testes com aquele lanche que ele não estraga nunca, né? Imagina. Consumo de ultraprocessados, açúcares, farináceos e álcool. Por quê? É açúcar, farináceo, porque no processo de refino vai muita química para poder ser refinado aquilo lá. Então entra muita toxina também. O princípio básico de uma dieta detoxificante é fornecer mais vitaminas, minerais, aminoácidos e compostos bioativos. Assim, ter alimentação diversificada e colorida. Porque se eu ofereço muito nutriente para o meu corpo, quanto mais nutriente eu ofereço para ele, maior vai ser a capacidade dele de expulsar essa toxina. Pelos próprios órgãos. Então eu já aumento a capacidade. Então, se encha de vegetais, tem uma alimentação bem colorida, integral, é aquilo que a gente tem escrito, gente. Isso, ó, deixa eu falar uma coisa. Esse material aqui é exatamente, do início ao fim, uma revista de um curso muito importante que eu fiz, de nutrição funcional. Isso daqui não é adventista, mas esse curso que eu fiz, ele veio trazia artigos científicos um atrás do outro e tudo comprovava os bichos profecias. Eu exultava cada vez que ele trazia um artigo científico que comprovava o que a nossa igreja já sabe há tanto tempo, tá? Então, ó, isso aqui é ciência total, tá bom? Ciência atualizada, não é uma ciência tradicional que muitos profissionais usam aí, desatualizada, e que não veem isso como importante, né? E então vamos prestar atenção nos nutrientes que entram no nosso corpo para que a gente possa capacitar o nosso organismo na detoxificação. Ou seja, consumir pelo menos 600 gramas de frutas, folhas e legumes ao dia, aumentar o consumo de fontes alimentares vegetais, dar preferência a alimentos orgânicos. Por isso que o Senhor nos fala para buscar, né, ter uma vida no campo. Ele não fala para fugir do campo, ele fala para ter uma vida no campo, né? Por quê? Para nos preservar dessas toxinas também, né? Para a gente ter tudo ali livre de agrotóxicos, livre de toda essa sujeira. A questão da fuga é para os montes, e aí é outro capítulo, né? Manter um consumo adequado de água de boa qualidade. Sem água não conseguimos eliminar toxinas e o consumo deve ser de no mínimo 35 ml por quilo de peso ao dia. Isso daqui, gente, é o que a ciência nos traz, é o mínimo do mínimo do mínimo, tá? Não é o ideal, é o mínimo para você não ficar desidratado. O ideal é 50 ml. Então aí você calcula, você pega o seu peso, né?
multiplica por 50 ml e vê quanto que vai dar ao longo do dia para você tomar, tá? Por quê? Quer coisa mais maravilhosa para limpar a casa, para faxinar do que a água, né? Então vamos lavar esse corpo. Quanto mais água eu der para ele, mais vai tirar essas toxinas. Mantenha um ótimo consumo de fibras. De onde que tem as fibras, gente? Dos vegetais e dos cereais integrais, né? Aquilo que a gente já tem como orientação para auxiliar a saúde da microbiota, do intestino. Consuma 500 ml de chás ao dia. Alecrim, com raiz de cúrcuma, gengibre, cavalinha, carqueja, jabordo, casca de limão, etc. Tudo isso aqui são chás detoxificantes, chás que auxiliam o nosso organismo a expulsar essas toxinas. Busque rotacionar. Então hoje eu vou tomar, vou deixar prontinho aqui, 50 ml de chá de alecrim, sem adoçar, tá? 50 ml, 500 ml de chá de alecrim. E vou tomando ao longo do dia no lugar da água também. Vai contar com a água, tá? Porque ele não está adoçado. Considere não fumar, só que nem precisa falar pra gente, né? Não tome medicamento por conta própria. Por quê? Porque todo remédio, todo medicamento vem no corpo dele as toxinas junto. Vem, não falou lá no diáspora que tem alumínio? Tem. É melhor o meu estômago ali na hora, mas eu já jogo o alumínio para dentro. Sem contar um monte de efeito colateral que tem essa medicação, que a gente não para ver. E aquilo é real, tá? As letrinhas são miúdas, mas aquilo é real. Nenhuma aspirina é inocente. Então, tente adiar ao máximo a utilização dessas coisas. Procure mais chás, mais terapias naturais, para que você possa estar o máximo possível longe de colocar essas toxinas para dentro. Abuse não tome medicamento por conta própria. Ao acordar, raspe a língua. Aqui fala com raspador de cobre. Mas, gente, pode ser uma colher que você separe, né? Não volta lá para comer depois. Separe uma colher, cada um tem a sua guardadinha para fazer isso. Porque ao longo da noite vai se depositando ali toxinas na nossa língua. Então é muito importante que aquilo tudo seja retirado logo cedo, para que não entre no nosso organismo, né? Então você pode usar uma colher, raspa, aí escova o dente, lava bem essa boca, escova a língua ali, lava bem a sua escova de dente, a sua colher e guarda de novo, tá? Não precisa ser um raspador de cobre. Esse povo da ciência é muito chique, né? A gente não precisa ser tão chique, a gente é raiz, a gente faz aquilo que dá. Abuse de especiarias como cúrcuma, alecrim, orégano. Então, não só fazendo chás, mas você pode usar no seu alimento mesmo, né? No seu dia a dia. Coloca ali, porque são ervas anti-inflamatórias, são ervas detoxificantes que a gente deve usar. Evite peixes de cativeiro e peixes grandes de mar. Então, a gente já tem que eliminar, se a gente for pensar em peixe, os peixes de couro, não é? Peixe de couro a gente tira porque são peixes que são lixeiros do ambiente. Então, eles são ou os lixeiros do mar ou os lixeiros do rio. Mas, quanto maior é esse peixe, mais toxina ele ingere. Então, mesmo que você vai pegar um pedacinho, mas a quantidade, a porcentagem de toxina nele é muito maior. E os peixinhos menores, a porcentagem é menor. Então, a gente faz, quem consome ainda peixe, buscar um peixe de escama e os menorzinhos, tá? Para ter menos toxinas, como a sardinha, por exemplo. Os frescos, não em lata, porque na lata vai ter a toxina da lata, né? Mas os pequenos frescos e pequenos. Evitar esses enlatados, tá, irmãos? Procure, por exemplo, eu não preciso comprar um milho na lata e nem um milho no sachê que tem alumínio por dentro. Eu posso comprar espiga de milho. E aí eu vou lá e tiro o milhozinho. Tá mais tratado, com certeza. Mas vai estar livre do alumínio, né? Se consome carne, prefira as orgânicas de animal criado solto. Se não for possível, remova a gordura e evite comer com frequência. Gente, não é o espírito de profecia que está falando.
Não é. Esse professor, ele é o que fez, né, essa programação de nutrição funcional. Ele é lá um gaúchão, né, do Rio Grande do Sul, e até onde eu sei, ele não tem fé em nada. Não acredita em nada. É a ciência, com todos os artigos científicos, falando para a população. Ou come carne orgânica, ou seja, você sabe que o seu vizinho lá tem um boi, matou, tirou as partes, aí você pega, ainda assim, tira a gordura, cadê? E evite comer com frequência. Evite frituras e grelhados. Por quê? Quando eu frito ou quando eu vou grelhar, eu crio uma casquinha escura, eu crio uma casquinha preta. Aquela casquinha, ela é altamente cancerígena. Então eu não posso ingerir aquela casquinha. Então como é que eu faço para ingerir essa carne sem aquela casquinha? Preferir a carne cozida ou assada em baixa temperatura. Então se eu coloco ali um molho, bastante limão ou laranja, né? Se for frango, laranja, se for carne, limão, coloco ali numa temperatura baixinha, que aquilo vai assar e cozinhar ao mesmo tempo, não vai criar aquela casca escura que é cancerígena. Consuma mais alimentos amargos. Por quê? Porque os alimentos amargos são detoxificantes, como leite de leão, rúcula, agrião, giló, jurubeba, chá de boldo. Faça atividade física diariamente. Por que fazer atividade física vai detoxificar? Sim, quando eu faço exercício físico constante, daquele que aumenta a frequência cardíaca, daquele que dá suor, eu estou eliminando toxina pelo suor e pela expiração. Tá? Olha, eu inspiro, vem aquilo que eu preciso. Quando eu solto, eu estou tirando as toxinas. Eu estou tirando aquilo que não é para ficar no corpo. Tudo aquilo que o meu organismo solta, seja pelo ar, seja pelo suor, seja pela urina, pelas fezes, é porque aquilo já virou lixo, né? Não é para ficar lá dentro. Então, exercício físico diário, eu estou constantemente por 2 vias eliminando as toxinas. O suor também é uma forma de eliminar metais tóxicos. Consuma algas como nori e coco e, se possível, faça uso de clorela e espirulina. Essa alga é aquela que o japonês usa bastante, né? Para fazer sushi, para fazer temaki. E aquela alguinha, a gente pode jogar em qualquer coisa, né? A gente pode cortar os pedacinhos, colocar no arroz, fica super gostoso, no gergelim, fica com gostinho de comida japonesa. Você pode acrescentar uma maionese, uma sopa, onde quer que seja, você vai estar acrescentando iodo na sua alimentação. E essas algas são altamente detoxificantes, assim como clorela e espirulina, que vende nessas lojas de produtos naturais, né? Em pozinho. Aí você pode fazer ali uma misturinha de água com limão, uma colherzinha de café de clorela, pode colocar um pouquinho de cúrcuma, pode colocar umas gotinhas de brócolis. Manda para dentro, longe das refeições, você vai ficar longe de um monte de doença e ainda vai expulsar as toxinas. Salgas secas também são ótimas opções para eliminar toxinas. Por que a sauna é uma boa opção? Porque a sauna faz a gente suar. Mas por que a seca e não a úmida? Porque na úmida tem água que tem cloro. E aí, nesse processo de suor, onde os meus poros vão estar mais abertos, vai entrar ainda mais cloro dentro de mim, que é tóxico. Então dá preferência para seca. Analise rótulos, seja de alimentos, de panelas, tintas de cabelo ou produtos de beleza pessoal. Dá uma olhadinha lá, espia. Se tem detalhes, se tem aquele rótulo gigantesco assim, que coisa boa não tem, né? Geralmente os rótulos pequenininhos são os melhores, né? Tem molho de tomate.
Se a gente for ver, hoje em dia tem muita pasta de dente sem flúor já para vender. Mas existe na internet diversas receitinhas que você faz em casa a sua pasta de dente sem flúor também. Então também é uma opção bem excelente, né? Nesse caso do flúor, o flúor ele foi acrescentado à nossa água aqui no Brasil, tá? Que tem país que é proibido. Mas ele surgiu, Primeira ou Segunda Guerra Mundial, surgiu essa questão de acrescentar flúor na água. Por quê? Porque o Hitler queria que os judeus que estavam presos no campo de concentração não se rebelassem, ficassem quietinhos, ficassem sem capacidade cognitiva para qualquer coisa. Então ele enfiou o flúor ali. Por que será que continua no nosso país e em outros países isso daí é proibido? Será que não querem isso para a gente também? Vamos refletir. Quem não pode fazer uma dieta detox? Porque é importante a gente saber para depois poder ter a adesão de quem vai querer entrar nesse programa, tá? Quem não pode? Muitas pessoas simplesmente não podem fazer uma dieta detox, já que suas condições corporais ou de saúde tornam essa dieta especialmente nociva. Por quê? Porque quando eu faço um programa detox, temporariamente eu estou tirando a toxina mais toxina dos órgãos e estou jogando para a corrente sanguínea para que depois tudo isso saia para outras vias. Então aumenta a toxina no sangue até ela sair, né? Como se diz por aí, antes de uma melhoria sempre tem uma pioria. Então antes de melhorar, antes de fazer essa faxina, a poeira vai levantar, não vai? Vai ter poeira para tudo que é lado no ar, mas vai ser importante para que tudo isso saia. Então quem não pode passar por esse processo, né? Em primeiro lugar, crianças e adolescentes em fase de crescimento devem ficar longe dessa dieta sem orientação individualizada específica. A minha filha, como está perto, ela já fez, já fez com a gente. Então, com uma orientação individualizada, eu vejo muito ótimo. O contrário, melhor não. O mesmo se aplica para pessoas em tratamentos de saúde como câncer. Então, por quê? Porque no câncer sem a quimioterapia, a radioterapia ou a medicação, tudo bem, vai ser até maravilhoso. Agora, no câncer, com esse tipo de tratamento, não vai ser legal porque você vai tirar a medicação da quimioterapia, da radioterapia e a medicação oral que ela está tomando, entendeu? Porque vai expulsar tudo isso, vai tirar a toxina, isso tudo é toxina tentando matar as células cancerosas, né? Então, se tiver em tratamento, não pode. Ou em período de reabilitação, deve procurar seu médico ou nutricionista para avaliar sua condição e ter uma orientação individualizada. A minha mãe, depois do câncer, depois da quimio, depois da rádio, lacei ela e a gente fez, porque ainda era muito necessário, né? A pessoa teve uma carga ainda muito maior de toxina no corpo dela, ela precisava eliminar. Olha, foi um tratamento principalmente do fígado. A pessoa que passa por esses tratamentos não consegue voltar a comer direito, sabe? O fígado está muito sobrecarregado. Então, precisou de um tratamento por bastante tempo. O fígado e o intestino também não funcionava mais por conta desse tratamento. Graças a Deus, tratamento. Também não é indicado para mulheres gestantes ou lactantes. Está muito óbvio, né? Se a toxina entra na corrente sanguínea, eu sou gestante, o que vai acabar acontecendo? Vai tudo pro bebê. Eu estou amamentando, vai entrar na corrente sanguínea, através do leite, vai tudo pro bebê. Então, de jeito nenhum, gestante e lactante, tá bom? Quem aceita realizar um programa detox de 21 dias? Pensem, não precisa falar agora, mas vai pensando, porque olha, vai ser um período aí de faxinão, vai ter poeira para todo lado, mas quando terminar, gente, nós tivemos diabéticos que deixou o remédio. Só voltou a tomar porque voltou a gente vida errada depois. Mas, ó, é um faxinão muito importante, muito bom. Se vocês
quiserem, eu trago, eu faço esse programa com vocês, eu acompanho de pertinho vocês, eu trago as estratégias semanais na próxima oportunidade. Por quê? Porque é um programa de 21 dias e cada semana é de um jeito, tá? A semana 1 é uma estratégia, a semana 2 é outra estratégia, a 3 é outra estratégia. E depois a gente ainda vai ver os relatos do como foi esse processo para cada um. É muito gostoso. E aí, a minha filha está gravando esse vídeo hoje. Eu tenho um canal no YouTube, eu vou baixar lá, eu mando para